Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Lucas Barbosa e te convido a se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal, além de compartilhar com seus amigos, pois sabe que você vai estar os ajudando a melhorar a sua situação financeira. Vamos pro vídeo. Se tornar sócio de grandes empresas de capital aberto nunca foi tão simples como é atualmente, que você abre conta numa corretora, vai lá no seu home broker, digita o ticker daquela ação que você deseja comprar e compra. Pronto. Você já se tornou sócio daquela empresa, você comprou um pedaço daquela empresa que abriu capital na bolsa para poder captar recursos para financiar os seus projetos e crescer mais. Você comprou e se tornou sócio, então você está visando receber valorização, ter uma valorização daquele ativo, ou receber renda passiva através da distribuição de proventos a partir que vem daquela empresa ali. Porém, você precisa saber por onde começar, onde você vai analisar os indicadores para você saber se aquela empresa é realmente uma boa escolha e se ela vai te trazer os retornos satisfatórios. Afinal, estamos falando de renda variável, e renda variável não temos garantias de nada, não sabemos do futuro, não é que nem a renda fixa, que geralmente cresce somente para cima. A renda variável, ela varia para cima e para baixo, a depender da situação da empresa e também da situação macroeconômica daquele país. E para fazer essa análise, nós temos dois caminhos. Análise qualitativa, também chamada de análise fundamentalista, e a análise quantitativa, que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. A análise qualitativa ou fundamentalista, ela é baseada em indicadores da empresa, sejam indicadores de lucratividade, indicadores de endividamento, governança corporativa, entre outros. Eu vou falar apenas de alguns aqui, dos principais. Na análise fundamentalista, como eu falei, você analisa os indicadores, os fundamentos daquela empresa, relaciona esses indicadores entre eles para você chegar a uma conclusão positiva ou negativa, se vale realmente a pena você investir naquela empresa. E hoje eu irei falar de 5 indicadores principais para você analisar antes de investir em uma ação. Então, bora começar. O primeiro indicador que eu vou falar é o ROE, a sigla ROE em inglês, que significa Return on Equity, traduzido para o português, retorno sobre o patrimônio líquido. Esse indicador ele mostra a capacidade de uma empresa gerar valor para os seus acionistas baseado no seu patrimônio líquido. O lucro líquido é tudo que sobra depois de pagar todas as obrigações que a empresa tem, é tudo que sobra no bolso da empresa, tá? É o lucro líquido. E o patrimônio líquido, ele é tido pela conta ativos menos passivos da empresa. Então você chega ao patrimônio líquido. A conta para você conseguir chegar ao ROI é dividindo o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Ele é um indicador de rentabilidade da empresa. E o que a literatura diz é que uma empresa saudável para você investir no quesito rentabilidade do ROI é uma empresa que tem um ROI acima de 10%. Mas claro, tudo que eu vou falar aqui, todos esses indicadores, eles não podem ser analisados de forma individual. Você tem que relacioná-los para ver se realmente faz sentido, porque temos algumas peculiaridades a depender do setor da empresa, que pode ter um ROI às vezes mais baixo, mas que para aquele setor é o tido como normal, por exemplo. Então você não pode olhar sempre um indicador de forma individual, sempre precisa relacionar entre eles. O segundo indicador é o PL, preço sobre o lucro. Ele calcula o preço do ativo sobre o lucro e te dá uma noção se aquela empresa está cara ou barata para você investir naquele momento. De uma forma mais simples para você entender, o PL ele te mostra em quanto tempo você terá o retorno do seu investimento, caso os lucros da empresa se mantenham constantes. Por exemplo, uma empresa que tem um PL de 15 vezes, significa que caso o lucro da empresa se mantenha constante, você terá o retorno do seu investimento em 15 anos. E significa também que o preço da ação naquele momento representa 15 vezes o valor do lucro acumulado nos últimos 12 meses. E para você chegar ao número do PL, para você fazer uma conta, você precisa pegar o valor de mercado geral da empresa e dividir pelo lucro da empresa.
Também existe uma outra forma de você conseguir o PL, que é você pegar o valor da ação, o preço da ação individual, e dividir pelo lucro por ação. No geral, quanto mais baixo o PL, melhor, porque significa que você vai ter o retorno do seu investimento em menos tempo. Porém, como eu falei, no geral, existem algumas situações em que o PL mais baixo não indica que seja um bom negócio de você fazer. Então, reforço, você precisa analisar sempre vendo o setor daquela empresa, vendo a conjuntura econômica do país e relacionando os indicadores entre eles. Porque aí, você analisando todos esses 3 universos, assim dizendo, você vai conseguir chegar a uma conclusão mais próxima do positivo ou do negativo. Terceiro indicador, margem líquida. A margem líquida, você consegue chegar a esse valor dividindo o lucro líquido da empresa sobre a receita líquida daquela empresa. O lucro líquido, como eu falei lá no ROI, é o que sobra depois da empresa pagar todas as suas despesas e obrigações. E a receita líquida é o que a empresa vendeu menos os impostos. Essa métrica ela indica o percentual restante líquido a cada R$1 vendido pelaquela empresa, após todos os descontos de impostos, alíquotas e despesas provenientes da operação da empresa. Quarto indicador, dívida líquida sobre patrimônio líquido. Esse indicador é um indicador de endividamento. Ele analisa a situação financeira atual da empresa e mostra a relação entre a dívida líquida e o patrimônio líquido daquela empresa. A dívida líquida ela é calculada pegando a dívida bruta daquela empresa e diminuindo pela disponibilidade, ou seja, o caixa que a empresa tem disponível. Aí você chega à dívida líquida. E o patrimônio líquido também já expliquei anteriormente, mas vou reforçar. É ativos menos os passivos que a empresa tem, você consegue chegar ao patrimônio líquido. Então você faz essa relação dividindo a dívida líquida pelo patrimônio líquido. E um número aqui de referência que eu deixo para você analisar se uma empresa realmente é saudável é não exceder 50% a dívida líquida não representar acima de 50% em relação ao patrimônio líquido. Claro, também você precisa analisar o setor. Tem empresas que, a depender do setor e do momento que ela esteja passando, é normal que ela tenha uma dívida líquida até acima de 100% do que o patrimônio líquido, mas você precisa analisar a situação em si. Como é o caso também de bancos. Bancos não têm esse índice. O deles é medido pelo índice de Basileia, para você medir o endividamento do banco, só no caso de bancos. Outros setores é esse índice aí, dívida líquida sobre patrimônio líquido. Quinto indicador, que não é exatamente um indicador financeiro, é a governança corporativa. A governança corporativa trata-se de um sistema que reúne ferramentas e boas práticas de gestão de negócios e de relacionamento com os investidores. Uma empresa, à medida que ela cresce após abrir o seu capital na Bolsa de Valores, ela precisa, além de manter, por obrigação, divulgar seus resultados trimestrais, ela precisa manter todos os envolvidos informados sobre sua situação atual, porque isso dá maior transparência e aumenta a segurança de quem está pretendendo investir naquela empresa. Atualmente, aqui no Brasil, temos 5 níveis de governança corporativa. O nível 2, que é o mais baixo, depois temos o nível 1, o Bovespa+, Bovespa+ nível 2 e o mais alto nível de governança corporativa, que se chama Novo Mercado. O nível do Novo Mercado, empresas listadas nesse segmento de governança corporativa, dão maior transparência e maior credibilidade àquela empresa, trazendo mais segurança e confiabilidade ao investidor que pretende investir nela. Como, por exemplo, ao pequeno investidor, há um mecanismo de segurança que uma empresa listada no Novo Mercado precisa ter, que é o de 100% do tag along. O que é tag along? Quando a empresa ela vende o seu controle para uma outra empresa, você, como investidor minoritário, tem o direito de vender aquela ação pelo mesmo preço dos investidores majoritários. Por isso que dizemos que é 100% de tag along. Tem outros níveis de governança corporativa mais baixos que tem tag along de 80%. Então, se a empresa é vendida por um preço, você não vai ter o direito de vender pelo mesmo preço. Vai vender até 80%, como é o exemplo que eu disse. E também outra característica de empresas do novo mercado é que elas só podem emitir ações ordinárias, ou seja, ações que terminam com o número 3.
Bom, eu tratei com vocês alguns dos principais indicadores, falei de poucos. Existem algumas outras dezenas de indicadores que você precisa estudar, precisa aprender. Como eu disse no início do vídeo, o ato de você comprar uma ação e ir lá no home broker digitar Petri 4, isso não é indicação de ação, inclusive, não é indicação de recomendação, inclusive, ir lá e comprar, lançar uma ação de compra, uma ordem de compra, na verdade, é muito simples, é muito tranquilo. Agora, todo o racional por trás é que você precisa ter atenção, que é esse racional de você entender, de você estudar o setor, os indicadores fundamentalistas, que foram alguns que eu tratei hoje aqui. Esse é o racional, essa é a parte mais trabalhosa, que se você que pretende investir em ações não quer, às vezes não quer, não tem tempo de aprender sobre aquilo, você precisa dedicar isso a um profissional qualificado que faça isso para você, pois é muito arriscado você entrar na bolsa, comprar ações de empresas sem você ter o devido conhecimento. Ah, Lucas, mas me diga aí, onde é que eu vou encontrar esses indicadores? Como é que eu acho para poder estudar se aquela empresa realmente ela é boa para investir ou não? Eu vou deixar duas sugestões aqui, três sugestões para você encontrar esses indicadores. O primeiro é no site de RI, que é o site de relação com o investidor. Toda empresa de capital aberto ela precisa ter um site de RI. Você joga lá, por exemplo, Itaú. Você vai no Google e joga Itaú RI. E lá vai aparecer o site de relação com o investidor. E vai ter alguma aba lá, alguma parte onde vai mostrar todas as informações trimestrais financeiras daquela empresa e você vai achar todos esses indicadores aqui que eu estou falando. Também tem outra opção que é o site Status Invest. Lá vai aparecer também todas as informações fundamentalistas da empresa. Também tem um aplicativo de celular que você pode baixar que é chamado de Trade Map. Ele é muito legal, muito intuitivo. Você também acha todas as informações lá, aparece a relação de cada indicador, você consegue colocar também comparando empresas entre si para você, né, ver qual a melhor empresa para você investir. Ele é bem completo, então deixa essas três opções aí para você encontrar informações sobre a empresa. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo. Te convido novamente a se inscrever, deixar aquele like na confiança, compartilhar com seus amigos e espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o universo das empresas e como analisar uma ação, claro. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.